Olá! No vídeo dessa semana a gente vai conversar sobre um tema que muitas vezes paralisa a nossa vida e a gente nem entende direito o tamanho dessa dor. Eu estou falando da vergonha e do impacto dela na nossa vida. Para conversar sobre esse tema, eu convidei a Elisa Maria Ulloa Cintra, que é psicanalista e professora da PUC de São Paulo. Elisa, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço muito, é um grande prazer estar conversando com você. Eu achei esse livro aqui lindo. Querida, obrigada. E é um grande prazer poder falar de assuntos que às vezes a gente trata de forma muito cheia de termos técnicos que afastam às vezes a gente da vida. Então é bom conversar disso próximo da clínica e da vida humana. A Elisa, ela faz parte do livro em vários capítulos, porque no ano passado eu fiz uma entrevista com ela, então vocês vão ver o nome da Elisa no capítulo da inveja, da vergonha, da culpa. Elisa, foi um grande prazer entrevistar você o ano passado. Eu conheci a Elisa por alguns textos e publicações e livros dela, e pensei, eu preciso entrevistar a Elisa para o meu livro, e agora é uma alegria ter ela aqui no canal, porque a Elisa traz de uma forma muito interessante a abordagem da vergonha e do impacto da vergonha na nossa vida. Eu separei um trechinho da sua entrevista do ano passado que eu usei no meu livro, que está no meu livro, para quem for ler esse capítulo da vergonha, Elisa, em que você fala assim: vergonha de não ter sido admirado nem reconhecido, de não ter sido tão belo e tão inteligente quanto queria ser, de ter aparecido sujo, feio, com o rosto marcado e os defeitos à mostra, como se estivesse nu. Elisa, a vergonha faz com que a gente se sinta assim, completamente expostos, defeituosos, como se nós estivéssemos nus, com toda a nossa vulnerabilidade diante das outras pessoas. Quando a pessoa fica tomada pela vergonha, é assim que ela se sente? Sim, eu acho que a gente tem vergonha sempre que a nossa imagem não está tão linda quanto a gente gostaria que ela fosse. E a imagem não é só a imagem da beleza física, mas para alguém que estuda, por exemplo, a imagem é o saber, é um saber pleno, né? Para alguém que faz esporte é uma performance perfeita. Então a imagem inclui mais do que simplesmente a imagem de um rosto lindo, de uma aparência linda e saudável, né? É tudo que faz imagem. Eu acho que todo mundo sabe o que é narcisismo, né? Que é um sentimento de amor a si mesmo e de um sentimento de estar íntegro, completo, e é sempre quando esse sentimento é ferido, né? A gente pode falar de feridas narcísicas, que a gente sente vergonha, né? Quando a gente faz uma gafe, quando a gente não sabe mexer nos talheres na mesa, quando a gente acha que a gente vem de uma educação abaixo daqueles que estão conosco, quando a gente não fala direito, ou falando um idioma estrangeiro, a gente erra, sempre que a nossa imagem fica menos bonita e menos inteira. Elisa, a gente pode entender que a vergonha é como se fosse assim o medo da humilhação e da rejeição? Sim, é um medo da humilhação, da rejeição, da inferioridade, né? Da insuficiência, da precariedade ou da nossa fraqueza, né? Se a gente tem um ideal de ser sempre forte, aquele que sabe tudo, aí a gente vai sempre ter uma exigência tão elevada que facilmente a gente vai sentir vergonha. Elisa, a vergonha sempre vai estar presente na nossa vida? Porque eu penso que conforme o momento que a gente está vivendo, na adolescência a gente tem certas vergonhas, depois na vida adulta vai mudando, ou chega um dia que a gente para de sentir vergonha e a gente se livra desse sentimento, desse sofrimento, né? Olha, seria maravilhoso a gente ficar livre da vergonha e poder ter uma tal liberdade de ser quem nós somos, plenamente, sem preocupação de ter uma bela imagem perfeita. Eu acho que é um estado de liberdade muito grande. Eu acho que é uma ideia reguladora, né? O que eu chamo de ideia reguladora? É um lugar para o qual a gente deve caminhar. Acho que toda análise deveria ser um trabalho assim para libertar a pessoa da vergonha, da culpa excessiva e das inibições, dos constrangimentos. Porque a vergonha sempre gera uma inibição, né? Um constrangimento. A vergonha incide muito no campo das relações sociais, o medo e a vergonha que a gente tem de chegar numa festa quando a gente é adolescente, mas a vergonha que a gente pode sentir de falar, de fazer essa entrevista, de dar uma aula. Primeiras vezes que eu dei aula era muito
difícil, tinha uma batalha, né? Mas depois de dar 400 mil aulas, você se sente sem vergonha. Mas não o suficiente para não preparar a aula, né? Sim, aí é outro problema, né? É outro problema. A gente vai ver que tem esse, né, um espectro, né? Muita vergonha atrapalha, sem nenhuma vergonha é outro problema. Sim, porque sem nenhuma vergonha, como é que seria isso? Eu acho que você deixa de cuidar um pouco, de ter uma... Eu acho que é legal poder cuidar um pouco da imagem, né, sem exagero. Né, e sem nenhuma vergonha, talvez seja uma forma de uma displicência total com o decoro, com uma certa etiqueta, né, que não precisa ser um exagero, mas é uma atenção ao outro. Elisa, a gente vê muito hoje em dia aquelas mensagens assim, né? Seja você mesmo e não dependa do olhar do outro, não importa a opinião dos outros sobre você, né? E aí parece que é possível que a gente viva de fato sem se importar, o que eu acho muito difícil. Por outro lado, não dá pra gente viver só pelo olhar do outro, que aí você também adoece. É uma linha muito tênue. Como é que a gente se entende nisso? Como é que a gente acha um equilíbrio, talvez? Com certeza, é um equilíbrio muito difícil de ser conquistado, né? Eu acho que a análise ajuda muito, porque na análise você desenvolve uma conversação, né? Diana com Diana, a pessoa com ela própria. Isso a gente já tem fora da análise, né? Ali na análise a gente consegue levar essa conversação mais profunda e mais pessoal da gente com a gente mesmo, e o olhar do outro, se ele é um olhar de não julgamento, como deve ser o olhar do analista, né? Um olhar de acolhimento, ele desenvolve uma capacidade na gente de acolher a pessoa real que você é, né? Com as suas potencialidades e as suas precariedades, as suas, né? Ninguém é perfeito. E desenvolve um senso de humor, né? De você poder sorrir diante das suas demandas de self grandioso, de ser tudo, de ser poderoso, né? Você desenvolve uma autocrítica mas uma autocrítica leve que te permite se expressar sem se colocar, né, de uma forma muito poderosa, muito arrogante, né? Inclusive, eu acho que a gente pode realizar mais o que a gente quer quando você aceita não ser tudo. Ser tudo é uma onipotência, é um estado doentio, né? Absoluto, né? Uma das coisas principais que a gente tem que fazer ao longo da vida toda a gente chama castração, mas essa é uma palavra que é confusa, né? Na verdade, é a relativização dos ideais de perfeição máxima, né? É só a gente sair do absoluto e poder entrar no alguma coisa sim. Tudo não é possível. Claro. É muito interessante essa ideia da busca pela superioridade que muitas vezes a gente vê na sociedade competitiva, né? Eu preciso ser o melhor, eu preciso ser melhor que todos, senão eu não sou nada. Isso fala um pouco da nossa arrogância, né? De uma necessidade de se sentir melhor do que os outros. Mas, na verdade, o que revela é uma grande insegurança por trás dessa necessidade, não? Sim, eu acho que é uma grande insegurança. Na verdade, a gente tem dentro de nós vozes, várias vozes, né? Uma das vozes pode ser essa que quer que a gente tenha uma perfeição máxima. Essa perfeição máxima, ela nunca vai ser atingida. E se você se fixa nisso, tudo que você for é muito pouco em comparação com aquele ideal. Então você tem que abrir mão do ideal de perfeição máxima e desenvolver projetos ideais que são realizáveis. Aí você consegue, de fato, se sentir mais realizada, e quanto mais você se realiza, mais espontânea você pode ficar, com menos inveja, com mais gratidão, né? Você equilibra essa angústia que todos nós temos, né? De ficar correndo atrás da perfeição.
Isso é uma coisa da imaturidade, né? Elisa, a gente não pode deixar de falar, sempre que a gente fala de vergonha, a gente pensa também em culpa. Tem pessoas, às vezes, que até confundem as duas coisas ou relatam as duas coisas juntas, né? E você, um dos trechos que eu uso também seus, de algum texto seu, se não me engano, você diz assim que a culpa expressa sempre uma dívida, uma sensação de não ter feito tudo o que podia, a sensação dolorosa de ficar indiferente, imóvel e incapaz. Então, a culpa é diferente da sensação da vergonha ou elas são muito parecidas e por isso a gente confunde? Eu acho que a culpa tem sempre uma relação maior com o outro. Eu posso sentir culpa de não te tratar bem, de não cuidar o suficiente de você, de não ter estudado o suficiente para uma prova, porque aí também é uma dívida comigo mesma, né? Eu queria ter ido bem naquela prova, né? Então, são essas dívidas, podem ser consigo mesmo ou com o outro. Em geral, a culpa é a origem da ética, né? O que é a ética? É saber cuidar bem do outro e ter um comportamento que leve em consideração o outro. Eu acho que a culpa também está muito ligada ao arrependimento, que é, poxa, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Eu sempre lembro que em espanhol, arrependimento é remordimiento. Remordimiento parece uma mordida, ou seja, é um sentimento que parece que morde a gente por dentro. Você fica remoendo aquilo dentro de você. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Isso é o campo da culpa. Pode atormentar muito a vida de uma pessoa. E aí ela se mistura com a vergonha? Por que as pessoas entendem muito as duas juntas? Eu acho que as duas têm a ver com ideais. Né? No caso da vergonha, são ideais de perfeição pessoal que ficam invalidados. A culpa tem mais a ver com ideais de ser capaz de fazer algo muito importante para o outro, ter sido capaz de cuidar, ter sido capaz de ensinar, ter sido capaz de impedir que uma pessoa adoecesse gravemente porque não aconselhou a levar no médico ou não foi ao médico breve o suficiente para impedir uma consequência. Uhum. Então, as duas têm a ver com ideais, por isso que elas se parecem. E as duas, essas emoções surgem quando os ideais não foram atingidos. Aí você sente o baque, né? Só que eu acho que a vergonha tem mais a ver com você mesma e a culpa tem mais a ver com o outro. Elisa, você colocou pra gente que a vergonha sempre, de alguma forma, vai nos acompanhar. A culpa também, a gente sempre vai ter que conviver com a culpa em vários momentos ou chega um momento que a culpa some da nossa vida? O dia que a culpa sumir da nossa vida, nós teremos nos transformado em psicopatas, provavelmente, né? Porque o psicopata, ele não sente culpa, né? Ele é capaz de fazer qualquer ato, qualquer crime gravíssimo e não sente nada. Eu acho que é tudo também a quantidade. Um excesso de culpa pode paralisar a nossa vida, né? Mas a falta de culpa também paralisa, né? A culpa, na verdade, é uma angústia. Né? E a angústia é o que faz a gente se movimentar. Então a culpa também tem, digamos assim, o lado positivo, né? Uma espécie de regulação moral, regulação social. Então ela é de uma certa forma necessária, na sua opinião, para o nosso convívio em sociedade? Sim, eu acho que não haveria convivência social se não houvesse um mínimo de culpa, né? Que a gente tem um sentimento de que você pode prejudicar o outro. Né? Ela está ligada a uma certa empatia e uma certa capacidade de se preocupar com o bem-estar do outro. Uhum. Sem isso, você vale tudo. Né? Então, Sim. Tem muitas pessoas que não têm cuidado com o outro. Elisa, para a gente encerrar, então, eu queria que você fizesse um fechamento de quem está assistindo a gente e percebe tanto a vergonha quanto a culpa estão nesse momento de paralisar a capacidade de criação, de manifestação, de viver a vida. O que você diria para essa pessoa? É muito sofrido sentir tanta culpa e tanta vergonha e que a melhor coisa
é conversar com o analista, se for possível, com os amigos, encontrar algumas pessoas que tenham alguma experiência com os afetos e que possam, primeiro, naturalizar isso, né? Como uma experiência humana pela qual todos nós passamos desde criança. Quando uma criança é muito espontânea, é ótimo. Chega uma certa idade, a criança começa a ter vergonha disso, vergonha daquilo. A adolescência é terrível pela vergonha que a gente sente na adolescência. Tudo, né? E um traço, um dado da maturidade é a gente poder não sentir tanta vergonha e também não sentir tanta culpa, mas permanecer com uma certa vergonha e uma certa culpa que permitam que a gente cuide de si e do outro. Acho que esse é o critério mais legal. Elisa, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho e foi uma alegria ter você aqui. Eu agradeço demais ter conversado com você. Eu acho que o trabalho que você faz escrevendo esses 2 livros é um trabalho de expansão de noções muito importantes da psicologia para todo mundo que está interessado e ávido de querer saber como lidar consigo mesmo. Obrigada. Ai, que alegria. Muito obrigada. É uma honra ouvir isso de você, Elisa. Muito obrigada. Gente, obrigada a todos que acompanharam e até o próximo vídeo.